pega a gente um pouco de surpresa, talvez até o próprio Diniz. O Pedrinho cedeu a pressões externas para tomar essa decisão e o Vasco agora já liga o radar para buscar um novo treinador, né? Eu diria que não só as pressões externas, que eram muitos. A questão ficou insustentável a relação torcida e Fernando Diniz. Quando chega nesse ponto, fica difícil reverter, né? Somente com os bons resultados que não aconteciam já. O aproveitamento do Fernando Diniz foi de 40% no Vasco. Muitas vezes o Vasco jogava bem, como contra a Chape, por exemplo, mas perdia um caminhão de gols, enfim, não ganhava os jogos. Um aproveitamento ruim, Vasco na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, torcida traumatizada já com essa questão de lutar contra o rebaixamento, ficou um clima meio insustentável e aí ele começou a ter a pressão interna também, né? Por mais que ele seja um fã do trabalho do Diniz, os pares ali, os aliados ali de maior poder ali dentro do Vasco também já estavam insatisfeitos com o trabalho do Fernando Diniz e aí ficou um negócio insustentável também internamente e ele acabou optando pelo desligamento do Fernando Diniz. E aí eu já tentando apurar aqui um pouco sobre a questão do Vasco, né, da janela e tudo mais, minha apuração é o seguinte: hoje pela manhã, todo o departamento de futebol, né, se reuniu, o Pedrinho, o Admar Lopes, o diretor de futebol português, entre outras lideranças da diretoria do Vasco, fizeram uma reunião para traçar o perfil de treinador que o Vasco vai em busca. Pelo menos conversei aí um pouquinho, meio-dia, conversei com uma pessoa, eles ainda não tinham definido exatamente qual era o treinador. Eles, inclusive, eu peguei aqui, anotei mais coisas, eles estão colocando em consideração, né, o elenco, né, as deficiências do elenco, as virtudes, gestão de pessoas, a estrutura e o modelo de jogo. Esses pontos aí estão sendo colocados em consideração para definir o nome do treinador. Embora ainda não tenha feito uma proposta para nenhum deles, eu sei que, por exemplo, um dos nomes que agrada é o Renato, a Portaluppi, Renato Gaúcho. Foi um cara que o Pedrinho tentou, antes, por exemplo, de trazer o Fábio Carille, né? O Fábio Carille, depois veio o Fernando Diniz. Antes do Vasco sentar com o Carille, o Vasco tentou o Renato Gaúcho. Se reuniram, o Pedrinho se reuniu com o Renato. O Renato gosta muito do Pedrinho, mas na ocasião eles não chegaram ao denominador comum pela questão salarial. O Renato pediu um valor acima do que o Vasco estava disposto a pagar, tanto que o Diniz, depois ele veio, o Diniz também teve que reduzir o salário que ele ganhou, por exemplo, no Fluminense. Ele veio para o Vasco ganhando menos que ganhava no Fluminense. Então essa questão salarial fez com que não tivesse um acerto, mas na época, se tiveram uma boa conversa, o Pedrinho é um entusiasta do trabalho do Renato, mas o Renato não é o único nome que está na mesa ali, não. Há nomes de técnicos estrangeiros também. Então, todos esses quesitos aqui que eu elenquei, que estão sendo considerados para buscar um treinador. Agora, o Renato, por exemplo, é o treinador que está livre. O técnico do Mirassol, o Guanais, é um nome, por exemplo, também agrada, mas ele tem contrato com o Mirassol, tem multa, já não sabe nem se ele gostaria de sair do Mirassol também, então se torna muito mais difícil. O Renato, em tese, tirando a questão salarial, é um cara que está mais acessível por estar livre no mercado. Mas existem nomes de treinadores estrangeiros na mesa também. O fato perguntei se o Vasco joga agora quinta-feira contra o Santos, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, não vai ter o treinador novo ainda. O treinador vai ser o interino, o Bruno Lazzaroni, o auxiliar fixo, Bruno Lazzaroni. Mas a esperança do Vasco é que para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense, no domingo, já tenha um novo treinador. Nomes estão na mesa. Rodrigo, primeiro, a saída do Diniz. Na sua visão, de fato, estava insustentável? A torcida muito incomodada, o Pedrinho sofrendo pressões políticas dentro do clube também. E esse Vasco, né, que ainda não tem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, que no ano passado consegue chegar à final da Copa do Brasil, mas tem aquela derrota que também é muito frustrante. Teve todo o episódio do Nuno Moreira também, que pesou um pouco o clima ali, né, no Vasco. Só ganhou um jogo depois. Pois é, né? Acabou ficando marcado esse episódio também. Para você, esse trabalho tinha ainda alguma rota para continuar ou já não dava mais? Eu acho que o trabalho vinha ruim, né? Com problemas táticos mesmo, né? O Vasco se defendia muito mal. É impressionante. Os gols que o Vasco tomavam
Eram alguns inacreditáveis, né? Aquele contra o Bahia, por exemplo, um escanteio no meio da área, o cara sozinho, sem marcação. Aí ontem, um monte de contra-ataque do Fluminense que o Vasco não consegue nem bloquear ali, chega 2 contra 1 atrás. Enfim, o Vasco se defendia muito mal e não conseguia fazer gol na frente, né? Então eu acho que o trabalho tinha dado uma desandada e aí tem essa coisa da bola de neve, né? O trabalho desanda, a torcida começa a reclamar, aí o clima fica pesado. Eu até já tinha conversado com uma pessoa do Vasco sobre essa história do Nuno Moreira e eu não acho que isso foi visto como uma questão, não, entendeu? Porque ali, inclusive aqui é uma opinião pessoal, eu acho que não deveria se filmar quando o treinador tá falando com os jogadores em volta do campo. Porque ali é um momento dele para ficar falando com os caras. E ele deu ali uma bronca, né, mais forte, enfim. Mas não foi, eu acho que o Diniz já errou muitas vezes nessas intervenções perto do campo, mas ali, naquela vez específica, eu acho que ele estava dando uma bronca porque o time não estava jogando nada. E eu perguntei depois, que com uma apuração, me disseram que isso não foi visto como uma coisa agressiva, algo nesse sentido, né? Os jogadores, em geral, gostam muito do Diniz. O próprio Coutinho, quando saiu, ligou pro Diniz. Não teve nada a ver com ele. Eu acho que teve a ver com esses problemas táticos que o Vasco tinha e que resultavam em resultados ruins, e aí gerando a pressão da torcida, o que o Braz falou, muita gente na diretoria começa a pressionar pela saída do Diniz. E só para complementar a informação do Braz sobre o Renato Gaúcho, da outra vez que o Pedrinho tentou o Renato Gaúcho, eu lembro que eu fiquei surpreso e perguntei para uma pessoa ali que conhece bem o Pedrinho, falei assim, mas escuta, porque o Pedrinho sempre teve essa característica como comentarista de ser um cara que via muito jogo, né? Via muito a questão tática, e o Renato não é essa a principal qualidade dele, né? Já dito até pelos jogadores que trabalhavam com ele. E a observação que essa pessoa me fez é que, assim, que a explicação que o Pedrinho tinha dado é que, assim, a confiança dos jogadores estava tão lá embaixo que eles precisavam de um técnico, eu não vou dizer motivador, mas um técnico que convencesse eles de que eles podiam conseguir mais do que estava acontecendo naquele momento, e que o Renato tinha essa capacidade. Eu acredito que o Vasco esteja em um momento parecido com o que aconteceu daquela outra vez que o Braz citou, que tentaram, que é uma crise tem esses problemas todos táticos e tal, que precisam ser resolvidos, mas tem uma crise de confiança. O jogador não está acertando. A quantidade de gol que o Vasco perde é claramente Rodrigo, de um time que está abalado mentalmente, né? Rodrigo, Braz, desculpa, é que eu vou ter que ir pro intervalo, mas a gente segue falando. Só um minuto, porque senão eu tomo bronca aqui. Esse programa tá dinâmico, esse programa tem muito assunto por aqui. Desculpa me exceder. Imagina, Rodrigo. Pessoal, vocês que estão assistindo a reprise do De Primeira no canal UOL na TV, a gente fica por aqui, mas vocês podem acompanhar a íntegra no YouTube. Você que está ao vivo com a gente, fique aí, continue aí com a gente já volta e vá pro YouTube também, hein? Estamos no YouTube já, pessoal, já reforça o like aí pra gente ouvir a apuração do Braz, do Rodrigo, do PVC também. Reforça o like, senta o dedo no like aí e compartilha o programa também. Beleza? Braz. Não, então, complementando aí o Rodrigo, por exemplo, de fato essa questão tática ali estava visível, principalmente defensivamente, né? Ontem mesmo, mais um gol inacreditável ali de falha defensiva. Mas individualmente falando, alguns jogadores tiveram uma queda de rendimento absurda e de falta de confiança. Principal exemplo, Paulo Henrique chegou na seleção, fez gol pela seleção. Depois da passagem dele pela seleção, Paulo Henrique está irreconhecível. Está um 2026 muito ruim, inclusive ele chegou a perder a titularidade para o Puma. E aí agora, pelo fato do outro lateral, o esquerdo, o Lucas Piton, também está numa fase muito ruim, o Piton foi barrado pelo Puma, que agora joga improvisado, mesmo sendo lateral direito, está jogando improvisado na esquerda. Então, assim, dois jogadores que eram 2 válvulas de escape do Vasco, 2 destaques, os laterais do Vasco, os 2 estão muito mal. A dupla de zaga teve uma queda de rendimento muito grande. Já na reta final do ano passado, o Carlos Cuesta e o Robert Renan, o Cuesta falha de forma absurda contra o Corinthians na final do Copa do Brasil, no gol do Yuri Alberto. Enfim, teve a queda individual também dos jogadores, falta de confiança, tudo isso. Uma outra informação que eu tenho também que me passaram, mas assim, aí é difícil ter uma análise, porque assim, no Fluminense ele fez, deu certo. O Diniz, ele treina muito. As cargas de treino do Diniz são muito acima da média, assim, tá? Às vezes o cara ficou treinando 3, 4 horas. O próprio Felipe Melo, no Sport TV, já falou isso recentemente.
que às vezes tinha que pedir para alguém buscar o filho na escola porque o treino não tinha acabado. No Vasco, no Vasco, a informação que eu tenho é que muitos jogadores estavam extremamente cansados dos treinos. Às vezes não conseguiam fazer mais nada no dia. E o Diniz estava indo na contramão, principalmente agora em 2026, na contramão da maioria dos treinadores. O Diniz não estava poupando ninguém, só quando não tinha jeito mesmo. Inclusive, no jogo contra o Botafogo, que não valia nada, contra o Sub-20 do Botafogo, ele botou o time principal. Aí ontem, por exemplo, o Thiago Mendes, que era um dos poucos destaques no ano, foi desfalque. Tudo bem que foi uma questão de entorse no joelho, no treino. Mas, assim, muita gente questionava isso. O Andrés Gomes, que era um destaque, não foi poupado em nenhum jogo. Então, assim, teve essa questão do cansaço aí também. No Fluminense não era um problema, mas no Vasco parece que sim. Então, será que estavam sobrecarregados os jogadores? Está todo mundo sobrecarregado por conta do calendário, né? Mas ainda tem essa questão dos treinos aí do Diniz. Estamos há quanto tempo? Contagem regressiva para voltar. Aí você terá toda a palavra, hein, PVC? Você está aí quietinho, esperando, prestando atenção. Remédio. Estamos de volta. Você esqueceu de tomar seu remédio, PVC? Agora eu tomei já. Ah, você tomou. Demorei uns... Você faça tudo direitinho que o médico mandou, hein? Tô disciplinado. Tá. Tô disciplinado. Tá tudo bem, né? Tô mais disciplinado que os jogadores do Flamengo, pelo que disse o Braz. Tá bom. Você estava 75%, vamos chegar a 80% até o fim do programa. Até o fim da semana. Até o fim da semana. Semana dá para chegar a 90%, PVC. Tá bom, beleza. 85, 90. O time do Vasco não dá para dizer que está chegando a 85, 90, né, PVC? O time jogou 56 partidas com o Diniz e ganhou 17. É difícil, os né? 40% que o Braz falou. Se você pensar em número de vitórias, até menos. Não pode você ter 56 partidas do Vasco e... Agora é engraçado, só tem um ponto que eu acho... Tem um pedaço que é Diniz, tem um pedaço que é o Vasco. O Vasco o Coutinho vai embora do Vasco, o Coutinho não deu certo no Vasco. O Roberto Dinamite foi presidente do Vasco, teve ruído na imagem do Roberto. O Edmundo e o Pelinho passaram como jogadores, o Vasco foi rebaixado com ídolos do passado num time rebaixado. Tem um problema que é o Vasco. Tem um problema que é o Diniz? Tem, não foi bom. Foi ruim. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e foi ruim. Não é só desse trabalho, né? Ele teve dificuldades no Cruzeiro também, embora tenha chegado à final da Sul-Americana. Mas não foi bom no Cruzeiro, então, não foi bom... na seleção. Né? Ele tem tido dificuldades em muitos de seus trabalhos. Seleção, até bom ponderar que ele tinha um trabalho autoral que com a quantidade tinha que ter aquele acordo já era muito esquisito, né? Dividir ali as tarefas já era assim, não ia dar certo, já era muito difícil. Não deu certo o trabalho do Diniz no Vasco. Isso é um ponto. Você resolve o problema agudo. O Vasco precisa resolver o seu problema crônico. Porque é o Diniz, é o Carille, é o Álvaro Pacheco, é o presidente Jorge Salgado, é o presidente Pelinho, Cara, entra gente, sai gente e o problema continua o mesmo. Então, e tem uma coisa, PVC. Sim, todos os reforços que acabaram de chegar foram pedidos do Diniz. Brenner, o Inestrosa, o Saldívia, zagueiro. Ele pediu todos esses caras aí, os caras jogaram 3 jogos no início. E ainda tinha um discurso, né? Não, vamos esperar os reforços chegarem para se adaptarem, para a gente fazer uma nova avaliação do trabalho. E deu no que deu. Não, mesmo se você pegar, você pode dizer a questão dos reforços chegarem e não se adaptarem, é um pedaço. Você pode, como benefício da dúvida para ele, seria que o Ryan foi embora. O Ryan era o melhor jogador do time. Mas eu acho que o problema já estava anterior. O problema já era anterior. Não dá o trabalho do Diniz, nessa passagem do Vasco, não dá para defender o trabalho do Diniz. E aí alguém vai dizer, mas o Pelinho demite e vai contra o discurso que ele tinha como comentarista. A vida prática é diferente e não é só o Pelinho que resolve. Tem um monte de coisa em torno da presidência que vai resolver. É uma contradição em relação ao discurso que o Pelinho tinha como comentarista? Mas a vida prática, às vezes, é diferente. Você não vai ser tudo do jeito que você gostaria que fosse. Fato é que o Diniz, neste momento do Vasco, fracassou. O Vasco tem um problema crônico para resolver.
E os nomes que estão em pauta, sai Diniz, agora o foco já é outro. Renato Gaúcho em pauta, Rafael Guanais também, que tem contrato com o Mirassol, né? Tem um projeto com o Mirassol. Não sei nem se seria interessante para o Guanais sair do Mirassol nesse momento para se arriscar no Vasco. Como é que você vê esses nomes aí que podem chegar ou que pelo menos o Vasco pode tentar? Eu acho assim, o Guanais não vai ser. O que você vai fazer? Responder mensagem, né, PVC? É importante. É importante? Então tá. Vai respondendo aí que eu ouço o Rodrigo Marcos aqui. Vai apurando aí. Rodrigo, O Guanais, por exemplo, ele tem uma multa. Eu acho que eu precisaria pagar uma multa e eu acho que o Guanais também largar esse projeto do Mirassol em curso para entrar nesse turbilhão que está o Vasco, não sei se ele aceitaria. Pois é, anos atrás ele diria, não, vai que né? a chance do clube, no clube grande, né? O cavalo não passa duas vezes. Anos atrás ele diria isso. Hoje as coisas mudaram. Né? Oi, Rodrigo. Não, ele recusou o Botafogo no início do ano, né? É verdade. Então já é um indicativo, né? E preferiu renovar com o Mirassol para se manter. Então é um indicativo de que ele parece querer mais esse projeto do que pegar um time em turbulência, digamos assim. Sim. Agora, quem não está em momento turbulento é o Fluminense, né, Brás? Fluminense aí, ó, conquista mais uma vitória, time aí, sensação de 2026.